Entrevista. Meu amigo Alain Oliveira, diretor-presidente da Fácil Comunicação. Gostou? Diretor-presidente. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Que dupla boa, hein, Luiz, meu amigo Sêmio. Boa tarde, ouvindo a 94, do programa Cidade Notícias. Um abraço também para Jaque também. E a gente está à disposição para bater um papo tão bacana que é sobre comunicação, né, Luiz? Algo tão apaixonante num momento que o consumo mudou, tudo mudou e a gente precisa estar atento a esse mercado aí, de ser cada vez mais solidário e útil às empresas nesse momento. A gente vai puxar a sardinha aqui exatamente para o pequeno, para o micro, para o médio empresário, que é a nossa base, nós somos o palco, queremos e seremos, né? O nosso propósito aqui é comunicar sobretudo para esses bravos homens e mulheres potiguares. Mas antes eu quero começar falando sobre a comunicação institucional, a comunicação feita pelos nossos entes públicos, não em particular ninguém, não quero análise de ninguém em particular, mas como você vê de uma forma geral, em nível federal, estadual, regional, enfim, como é que as nossas autoridades, sejam elas eleitas ou não, têm se comunicado em épocas como essa? Alain, qual é a sua observação nesse momento? Luiz, do ponto de vista institucional, enquanto marca, de forma institucional, se você fizer uma análise um pouquinho como é que o país está vivendo, a gente está num ambiente totalmente polarizado politicamente, né? A gente está combatendo, de fato, a prioridade seria justamente combater e preservar a vida das pessoas. Acho que esse deve ser o foco de todas as autoridades, sejam elas do Executivo, dos poderes federais, estaduais, municipais. Mas a gente está literalmente aí numa guerra de uma pré-campanha, a gente está no ano eleitoral e numa polarização que o país de forma mais ríspida, né, dos 2 anos para cá. Eu acho que a união nesse momento seria fundamental para ter uma linha de comunicação muito clara. Recentemente, por exemplo, eu conversei com uma colega, Cris Alessia, ela é especialista em comunicação e publicitária e por muito tempo atendeu as agências, ela tem uma agência de comunicação em Curitiba e atende a Prefeitura de Curitiba. E quando, por exemplo, o caso de Curitiba, o porta-voz principal era a secretária de saúde de Curitiba, né? A Secretaria de Saúde é a grande protagonista de tudo. E muitas vezes se coloca um porta-voz como a linha de frente. Geralmente você pode colocar um prefeito, um governador, um presidente da República. Se você analisar o discurso do governo federal anterior, a gente tinha um grande porta-voz que era o ministro da Saúde. Mas muitas vezes quando aconteceu com o Mandetta, a história todo mundo já conhece e isso acabou gerando uma crise institucional no ponto de vista da comunicação, porque nesse momento, Luiz, para quem, por exemplo, trabalha com marketing eleitoral, quem é político ou quem sonha em ser político, que está numa pré-campanha, ninguém pode falar nesse momento em lançar uma proposta, o que espera, o que pensa. As pessoas estão muito mais atentas, como é que a gente pode ajudar as pessoas, como é que eu, político, eu como agente público posso ser um agente transformador e somar esse momento de solidariedade das pessoas. Tem muita gente passando fome, não tem o que comer. Quem está nessas filas para receber o seu auxílio emergencial é porque precisa, e precisa muito, e está chegando a noite anterior para receber os seus R$600. Então, o que eu vejo, Luiz, aí é uma crise institucional. No impacto que a gente está observando de mais mortes no país para essa pandemia que realmente pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que ter um gabinete de crise muito mais assertivo, ser transparente com as pessoas e ser linha de frente. Não dá para esconder e ser rápido e preciso com a informação. A gente que trabalha com crise, com comunicação institucional, a gente numa situação como essa, a gente não pode deixar para daqui a pouco. A resposta tem que ser imediata, entendeu? Então eu acho se todos os poderes estivessem unidos nesse momento, a gente teria um resultado muito maior num país imenso, um país continental. A gente estaria combatendo. Agora, Alain... Você vê crise, por exemplo, você tem uma linha de comunicação municipal do governo e aí cada um fala de uma forma diferente.
Exatamente. Alan, olha, você que está nos ouvindo agora, nos vendo, a gente está conversando com o jornalista, com o consultor em comunicação e marketing, Alan Oliveira, da Fácil Comunicação, da agência 10 Esportes. A gente vai passear aqui hoje pela comunicação agora de você, como você pode melhorar a sua comunicação, como você pode, ele vai dar alguns exemplos de alguns clientes que ele tem, o que foi feito nesse tempo. Bom, eu percebi nesse tempo que você e a sua empresa se reinventou facilmente. Vocês passaram a fazer as lives, a levar conteúdo para os seus clientes e também para aqueles que acompanham o trabalho de vocês. A minha pergunta, Alan, é como traz para a gente aqui alguns cases de estratégias que você já colocou em prática com alguns dos seus clientes, para que isso sirva de inspiração para alguns que estão nos vendo agora. Tá. Boa, Luiz, boa pergunta. A comunicação está mudando muito, até porque a forma do consumidor, os hábitos das pessoas mudaram radicalmente, mudaram de forma assustadora. Então, aquela mídia tradicional que a gente estava acostumado a ver, ela mudou, o poder de consumo, o que as pessoas estão vendo, o que em casa as pessoas fazem. Então, é fundamental entender por onde está esse novo comportamento, né? Por onde está esse novo consumidor. Essas lives, por exemplo, que aí os sertanejos iniciaram de forma muito mais agressiva, de forma muito mais para propagar e gerar uma causa social e, consequentemente, no segundo momento, gerar receita, né, para artistas. Isso aí é notório e eles estão conseguindo realmente fazer com muito sucesso. E no ambiente corporativo, algumas empresas que já vinham fazendo esse tipo de trabalho, eles começam cada vez mais a trazer essa nova tendência. Por exemplo, a gente tem um cliente numa rede como o Salesiano, que é uma escola tradicional na cidade, que tem mais de 80 anos. E o Salesiano, por exemplo, a gente fez recentemente várias lives com dicas dos professores. Recentemente fizemos uma live agora com o Padre Nunes, entendeu? Isso gerou uma repercussão de um alcance muito bom. E, inclusive, oportunidades como essa para divulgar outros produtos que aquele nosso cliente tem, como um projeto social que a escola tem, que é o Salesiano em Gramoré, na Zona Norte de Natal. Tem um outro cliente nosso, por exemplo, Luiz, que era um buffet na cidade, tá? Bem tradicional, com mais de 10 anos de experiência no mercado de Natal. E de uma hora para outra, imagina a situação quando a gente não consegue mais poder receber aquele cliente, o buffet. Aí você muda tudo, muda com a operação, por exemplo, delivery, que teoricamente não estava no teu planejamento imediato, e você tem que virar a chave rapidamente e tentar migrar para esse processo de delivery. Então, esse cliente, por exemplo, que de uma hora para outra ele é impactado com a redução do seu faturamento e ele, de forma muito gradual, ainda lenta, começa ainda a reagir. Mas isso é um processo ainda que vai demorar. Muitas empresas, por exemplo, conheço alguns colegas, a gente conversa muito com outras agências do mercado, empresas, por exemplo, que tinham 800 ligações que recebiam por mês e de uma hora para outra, em seu call center, começa a receber 1.200 ligações por dia. Uau, tá? Uau. Você perde, você tem um faturamento ali de seu 100%, você automaticamente você cai aí para os seus 30%, 25%. Eu acho que quem é empresário, que tradicionalmente vinha tendo seu faturamento, o lojista, por exemplo, que migrou para esse processo agora de call center e delivery, deve estar bem falando um pouquinho a mesma linguagem, que é mais ou menos a margem que boa parte das empresas, pequenas e médias empresas, vem sentindo, tá? E a gente vê uma tendência nova. Você vê, por exemplo, os shoppings fechados. O que é que vem por aí, Luiz, Sêmio, que é um grande consultor também, um abraço, meu amigo Sêmio. O que é que vem por aí? Como é que vai ser o comportamento desse consumidor? Esse lojista que começou a testar novas formas de vender o seu produto, que começou a fazer o seu delivery, que começou a fazer a sua entrega rápida. E ele que anteriormente, ele estava vendendo, por exemplo, 5% do faturamento dele, que seria um delivery, e uma hora para outra ele sai de uma escala de 5% para 30%. Será que ele volta a apostar 100% no modelo que ele estava anterior? Com certeza, Luiz, ele não vai voltar da mesma forma. Então, muitos negócios estão mudando. Eu acho que o grande segredo é criar novos produtos, seja para qualquer tipo de atividade, seja na comunicação, seja para a área imobiliária, que vinha atuando de uma forma. As empresas de turismo, por exemplo, esse mercado do turismo que é um dos mais afetados, né? Turismo, restaurantes, as companhias aéreas, a crise realmente é muito grande
E a gente começa a ver, por exemplo, no turismo, empresas, clientes começando a fazer aquela sua venda de garantir um desconto especial para compras agora, para quem puder fazer suas viagens a partir de outubro, por exemplo. Então, assim, é se reinventar, Luiz, criar alternativas, pensar em novos produtos, em novas experiências, para que as empresas possam cada vez mais começar a recuperar. Agora, quem ficar realmente aguardando, não, eu vou querer me comunicar mais à frente, vou esperar mais um pouco, esse vai ter enorme dificuldade. Não é hora, gente, de tirar o pé. Não é hora realmente de botar a cara, buscar uma estratégia, criar novos produtos, planejar, ter uma boa consultoria aí administrativa, consultoria que possa dar um norte do que é que pode ser feito. Agora, realmente, ficar totalmente na retaguarda agora pode custar caro muito lá na frente. Verdade, Alan, não pode se cruzar os braços, não. Precisa... tem aquele momento, tem aqueles 60 segundos de choro enérgico. Mas passar desses 60 segundos, nem vontade de chorar você vai mais ter. Então, enxuga as lágrimas e cai pra cima. Vai ter que se reinventar, porque não adianta ficar chorando, não. Alan Oliveira, olha, o cara é craque em comunicação. O nosso entrevistado de hoje, Alan, segura aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, continuamos nesse bate-papo aqui com ele. E se você, meu caro ouvinte, quiser mandar perguntas, fica à vontade em todas as nossas redes sociais no @94FM, Rádio Cidade. Estamos apresentando Cidade Notícias. Tosse seca, febre e cansaço são os principais sintomas do coronavírus, mas alguns pacientes podem sentir dores no corpo, nariz entupido, garganta inflamada ou diarreia. Outros pacientes podem estar contaminados, mas não apresentam sintomas, o que é um grave risco para aumentar a transmissão do coronavírus. Por isso, é importante ficar em casa o maior tempo possível e não descuidar da higiene. Lave sempre as mãos com água e sabão e mantenha os ambientes limpos e arejados. Em caso de suspeita, ligue para o Disque Saúde no 136 ou para a Secretaria de Saúde do seu estado ou município. Para mais informações, acesse coronavírus.saude.gov.br. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Apoio 94 FM. Juntos, nós transformamos prédios abandonados em escolas. Juntos, nós alimentamos crianças carentes e famintas. Juntos, nós vemos soluções em vez de problemas. Somos os associados do Rotary. 1.200.000 líderes da sua cidade e de outras partes do mundo que se unem com um objetivo: fazer o bem no mundo. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Saiba mais em rotary.org. Estamos apresentando Cidade Notícias. E estamos de volta com Cidade Notícias, são 13h11 e o nosso convidado de hoje, jornalista Alan Oliveira. Alan, você é um craque também aí nas questões de marketing eleitoral. Esse ano a gente está com eleições programadas para agora, outubro. E, enfim, eu queria perguntando a você, de cara, dizer assim, você que está aí no dia a dia do marketing eleitoral, tem perigo da gente ter as eleições adiadas e já começou aí a contar calendários para em torno das eleições, os candidatos já estão se articulando, os pré-candidatos, ainda se fala em pré-candidatura, ninguém foi ainda homologado como candidato, mas ninguém também deixa para se preparar, faltando 60 dias para a eleição, né? Como é que tá a questão do marketing, Alan? Olha só, Sêmio, na última sexta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que vai assumir agora em maio o Tribunal Superior Eleitoral, ele já, mais uma vez, acho que pela segunda, terceira vez, ele conseguiu, que inicialmente ele descartava de forma alguma qualquer tipo de prorrogação, de mudança do calendário eleitoral. Mas na sexta-feira ele já sinalizou, mais uma vez, a possibilidade de mudar a data da eleição de primeiro turno, por exemplo, marcada para 4 de outubro, né, para que a gente possa, quem sabe, ter uma eleição de primeiro turno ou dia 15 de novembro ou para próprio dezembro. Isso vai depender muito aí da evolução da pandemia que está ocorrendo no mundo e principalmente no país.
Tá? Então, essa possibilidade ela é muito remota, ela é muito forte de acontecer, o que seria algo remoto anteriormente. E se isso acontecer, isso, claro, vai passar pelo Congresso Nacional, isso pode mudar e afetar diretamente o próprio calendário eleitoral como um todo. Por exemplo, amanhã o prazo final aí da regularização da Justiça Eleitoral de títulos eleitores, de transferências eleitorais. Então, amanhã é esse último prazo. Pessoas, por exemplo, que chegaram a descompatibilizar anteriormente, para quem era um secretário, por exemplo, que teria um prazo até o dia 3 de abril, pode ser que, se ganhar uma janela aí de mais um tempo, aí, de mais 45 dias, esse prazo que seria no dia 3 aí, para você ter que deixar uma secretaria de Estado, por exemplo, para ser um candidato a vereador, muitos fizeram isso, pode ganhar aí um tempinho a mais, tá? Então, essa mudança eu acredito que ela vai acontecer. Eu acho que esse momento aí, Sêmio Luiz, acho que o ouvinte da 94, para quem é um pré-candidato a vereador, a prefeito na sua cidade, eu acho que é preciso entender que o eleitor agora, ele não está preocupado em proposta. Ele está muito preocupado da sua atuação, do que é que você pensa em tentar ajudar as pessoas a que elas evitem muitas vezes até morrer de fome. Que tipo de cuidado de saúde a sua cidade, o seu bairro, a sua comunidade tem tido. Não ser oportunista, a gente consegue ver muita gente oportunista aí se apropriando da situação, mas as discussões do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, acho que alguns líderes, alguns prefeitos, alguns governadores que vêm conduzindo muito bem a comunicação, principalmente algumas prefeituras, isso pode refletir não só de forma positiva no processo eleitoral, até de forma negativa, sempre uma decisão muito errada, agora pode custar muito caro durante as eleições, que pode ser dia 4 de outubro, pode ser novembro, dezembro, de acordo com a decisão do novo presidente, do TSE, mais à frente, com a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu particularmente, amigos, acredito sim em uma mudança. O que nesse momento, muitas vezes deve se perguntar, será que é a hora, por exemplo, de lançar de dizer que sou um pré-candidato a vereador? Muita gente tem essa dúvida. Se você puder esperar mais um pouco e anunciar após acalmar um pouquinho a pandemia, seria mais oportuno, tá? Para ninguém se aproveitar desse momento. O que não pode, para você um pré-candidato a vereador, é ficar parado. Você tem que começar a fazer seu planejamento, começar a avisar alguns amigos de forma interna que você sim pretende se candidatar a vereador na sua cidade, aquela prefeitura, por exemplo, e principalmente a partir do dia 15 de maio, tá? Será iniciado o processo de arrecadação eleitoral, tá? Que começou no Brasil há 2 anos, nas eleições presidenciais. Foi uma novidade na Justiça Eleitoral, que são as doações de financiamento coletivo, de crowdfunding. As vaquinhas, né? Tá? Vaquinhas digitais. Inclusive, nós lançamos uma plataforma, Sêmio Luiz, na campanha passada, ficou muito em cima do período eleitoral, faltava 3 semanas. A gente reconhece que foi muito mais uma semente que nós plantamos para que, de fato, essa plataforma seja útil na campanha eleitoral, inicialmente agora na pré-campanha, a partir do dia 15 de maio, e ser utilizado também na campanha eleitoral. Inclusive, queria até apresentar uma novidade para vocês, esse site que é o sejafan.com.br, sejafan.com.br, nós estamos lançando, e para quem quiser utilizar, a partir de hoje, inclusive, aqui em primeira mão, de forma gratuita para entidades e pessoas que queiram doar, que queiram fazer projetos focados para enfrentar o Covid-19. Então, ou seja, se você quer cadastrar a sua campanha para ajudar uma entidade a arrecadar recursos para utensílios, para respiradores, enfim, seja qual for a utilidade, essa plataforma está disponível de forma gratuita, sejafan.com.br, que é uma forma que a gente encontrou também de ajudar as pessoas e a gente tentar, de forma coletiva, superar tudo isso aí. Ô Alan, como é que funciona? Você no caso, você faz a ligação entre os pontos, quem precisa e quem pode dar, é isso? Como é que funciona, Luiz? Na plataforma sejafan.com.br, você vai lá, você cadastra a sua campanha, por exemplo, faz de conta que a gente pretende arrecadar um recurso para o Juvino Barreto.
e eles estão precisando de, um exemplo aqui, de 50 mil reais para comprar um respirador. Então, a entidade, o contratante, ou seja, o Juvino Barreto, faz o cadastro da sua campanha, estabelece a sua meta e aí você lança a campanha. E Alan, Luiz, Sêmio, o ouvinte da Rádio Cidade, vai até aquela campanha, faz a sua doação. No cartão de crédito. Tá? Cartão de crédito ou boleto bancário. Esse recurso é repassado diretamente para a instituição idealizadora daquela campanha, daquela iniciativa. Ou seja, porque os famosos vaquinhas eletrônicas, digitais, eles cobram às vezes 10%, é uma coisa absurda o que cobram de caro. Você quer ajudar, vamos lá, campanha de arrecadação de cestas básicas agora nessa época de Covid-19. A cada R$100 que você faz a doação, R$10 vai para a empresa. Então a tua empresa não... Uma plataforma, por exemplo, Sêmio, ela cobra o valor da taxa de administração e existe a operação bancária, né? As taxas bancárias, por exemplo, é 3,5 no cartão de crédito, um exemplo. A gente está cobrando só a taxa bancária. A nossa tirou taxa de administração, taxa de administração, qualquer lucratividade que você tiver. Zero, isento total. Bacana. Acho que é uma forma que a gente encontrou também de ajudar. Tem uma campanha já lançada aqui, que é do Botafogo da Paraíba, concorrente do meu Campinense, que inclusive você, a tua empresa, a tua agência é a agência de comunicação do Belo, né? Do Belo, né? Do Belo. Porque diferente do Luiz Henrique que mente, dizendo que não é abecedista, eu tenho um time em cada estado do Brasil. E na minha Paraíba... Muita personalidade você tem, viu? Não, eu inclusive tem congruência. Como eu sou flamenguista e o Campinense é vermelho e preto, eu sou campinense em Campina Grande. Tem uma coerência aí de cores. Tem algumas que eu fujo, como lá em São Paulo, Corinthians, que é o Timão, enfim. Mas voltando para cá, sejafã.com.br, uma bela de uma iniciativa para que você possa, meu caro ouvinte, que queira fazer aí uma campanha de arrecadação em torno desses momentos, muito bacana. Alan, antes da gente abrir os microfones para as tuas despedidas, queria que você deixasse aí uma forma de contato, os nossos ouvintes que queiram conhecer mais o trabalho da Fácil e o que vocês se propõem a fazer no mercado, como é que podem entrar em contato com vocês? Tem Instagram, tem site? Tem. Obrigado aí pela atenção mais uma vez aí. O nosso site é Fácil Comunicacal, né? comunicação.com.br. A gente, dentro do site, tem todas as nossas plataformas digitais, nossas mídias sociais, entre elas o Instagram, por exemplo, que é o perfil @FácilComunica, e é o mesmo perfil, por exemplo, o mesmo endereço para o Facebook, para o Twitter, para o nosso LinkedIn também, para o nosso canal de YouTube, e esses são os nossos principais canais de comunicação. Bacana. Alan, a gente tem pouquíssimo tempo, você é um cara que entende muito do marketing esportivo. O mercado está paradíssimo, né? Os times estão, sobretudo aqueles times com menos financiamento, definhando. O Campeonato Francês já acabou, o espanhol está voltando agora, o italiano já tem treino, já tem gente treinando, a Inglaterra também. Em poucas palavras, você acha que a gente volta com futebol só em junho e julho mesmo? Luiz, eu acho que a gente volta com futebol, portão fechado, tá? Eu acho que julho, agosto... A gente só vai ter torcedor no estádio, na minha opinião, de outubro para frente, tá? É o que a gente começa a perceber. A gente veio Copa do Nordeste para fazer uma sede em apenas todo torneio, tipo Copa do Mundo, 10 dias para tentar encerrar uma sede única em Recife. O Campeonato Potiguar deve voltar portão fechado também. O brasileiro teria começado no último final de semana. Exatamente. E para quem trabalha com a indústria do futebol, do esporte, de eventos como um todo, né? É o momento de se reinventar totalmente, partir para o ambiente digital, fazer novas entregas de patrocínio, dessa relação de consumo com sócio-torcedor, pensar em algo de oferecer uma experiência diferente para ele. E quando tudo isso passar, a gente vai ter um cenário totalmente diferente, principalmente para os patrocinadores, alguns aí já desistiram de alguns clubes e eventos, e aqueles que ficaram mostraram a força que tem, o carinho que tem com marca de clubes. A gente consegue ver aí várias empresas que, mesmo assim, com toda dificuldade, permaneceram também patrocinando boa parte de clubes e competições no Brasil e também no mundo. Tá aí, fala fácil, hein?
Fala fácil, fala, velho. Brigadão, você sabe que o Alan é um dos responsáveis por ter levado o Léo, o Léo Moura pro Belo, o Léo Moura do seu Flamengo, fez história no Flamengo. Inclusive jogou lá na Flórida, né? Tá jogando lá no Belo, né? Enfim, tá de férias agora. Léo Moura, Luiz, foi uma experiência daquele case aqui que a gente tem na agência, na nossa agência de marketing esportivo, né? Nós temos 2 empresas. Uma é a Fácil Comunicação, é a agência de publicidade, comunicação corporativa e marketing eleitoral já há 18 anos em Natal, logo após a minha faculdade, que ele criou esse vídeo aí. E a 10 Sport, ela existe há 10 anos. O posicionamento dela é focado em marketing esportivo. A gente tem como clientes o Botafogo da Paraíba, a Federação, já trabalhou em clubes como ABC, como Sampaio Correia, no Maranhão, o Náutico em Pernambuco, o Gama, ali na região do Distrito Federal, ali na Grande Brasília ali, né? E trabalhamos também com clube em outros clubes, enfim. Mas eu acho que Léo Moura foi uma grande experiência. Foi trabalhar com um ídolo como ele, com os clubes que ele passou pelo Flamengo, de um caráter, de uma imagem, de uma reputação fantástica. Grande figura. Por tudo que ele faz dentro e fora de campo. Exatamente. Grande Léo Moura, que estava no Belo e passou pelo Grêmio depois do Flamengo. Muito obrigado, Alan. Um abraço para todos os seus amigos, colaboradores aí. Tamo junto, hein? Abraço, obrigado, Luiz, pelo convite, obrigado a Sêmio, ouvintes da Rádio Cidade, a Jaque aí pela atenção, e que a gente tenha certeza que tudo isso vai passar, mas é com muita força, com muito trabalho, muito foco, e a gente tá aqui sempre para ajudar o que for preciso, tá bom? Maravilha, abraço a todos aí, valeu. uma boa semana.